Tricolor Editora Terra, Quintela aqui com vocês. Eu peço aos amigos que nesse início do vídeo aqui não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like para nos ajudar com o engajamento. Peço também encarecidamente que não esqueçam do hype nesse vídeo. O hype distribui esse vídeo para mais pessoas. E estamos começando esse vídeo aqui para dizer, né, para trazer para você, tricolor, que está nos assistindo, uma análise do resultado das eleições do Fluminense, a vitória do Matheus Montenegro com 71% das intenções do votos válidos contra 28% do Ademar Arraes. O objetivo desse vídeo aqui é fazer uma análise e trazer para vocês um raio-x da eleição do Fluminense, né? E claro que a nossa opinião, eu quero muito que vocês também deem a opinião de vocês, comentem aqui o que vocês acharam do resultado da eleição e também um debate aqui comigo também, né? Obviamente com respeito, a gente sempre pede que as pessoas tenham respeito na hora de debater. Galera, vamos lá, vamos falar sobre esse resultado da eleição. Pelo menos para mim, Quintela, nada novo, né? Era o que eu esperava, uma vitória realmente acachapante do Matheus Montenegro. Falei isso, inclusive, durante o processo eleitoral, e alguns amigos criticaram, dizendo: você está ajudando a situação falando isso, você não pode falar isso. Em primeiro lugar, eu sempre disse que o Resenha é um canal de opinião, é um canal imparcial e que tem o objetivo de não ser a voz do torcedor, mas dar voz ao torcedor. Então, você que segue o Resenha, você tem que entender, você não pode esperar de mim que eu fale aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para dar a minha opinião e vocês dar a opinião de vocês. E a gente reproduzir a opinião. Essa é a troca. Por isso que eu leio tanto o chat. Porque eu tenho, e também leio o comentário de vocês, e obviamente aqueles que eu acho que são comentários pertinentes eu respondo. Mesmo que eu não ache pertinente, eu dou um like, mas sempre interajo com vocês, porque para mim a voz de vocês de verdade é muito importante. Então, por que eu falava isso já naquela época? Porque eu estou aqui observando os bastidores do clube. Outra coisa muito importante que a galera não entendeu, nós aqui no YouTube, nós vivemos numa bolha. Nós não representamos, sem brincadeira, eu posso falar isso com a maior naturalidade, nós não representamos 5% do torcedor do Fluminense. A maior massa de torcedores do Fluminense, eles não se informam pelo YouTube. Eles se informam pelos canais de televisão, eles se informam pelas massas, pelos meios de comunicação em massa, que não é o YouTube. O YouTube ainda não é um meio de comunicação em massa. As pessoas ainda não entenderam isso. Vamos chegar lá? Provavelmente chegaremos. E o YouTube está crescendo muito. Mas se você pegar qualquer estudo estatístico, no país já foi feito isso, o YouTube hoje representa, no país, tá? Para grande parte da população, o YouTube representa hoje menos de 10% dos espectadores que se informam no Brasil. Ou seja, mais de 90% ainda se informam pela televisão. Ontem, para vocês terem uma ideia, o Flamengo jogou a final da Libertadores e na GE TV, tinha 1.300.000 pessoas assistindo o jogo. Na televisão, a audiência, segundo estatísticas que saíram hoje no jornal O Globo, na televisão, a audiência da televisão foi de 95% do espectador contando a rede social. Então, a televisão ainda tem um impacto muito maior. Então, quando vocês ficam com esse negócio de achar que a pesquisa de internet, do público que frequenta a internet, é representativa, não é, gente. Não é. Aqui no Resenha, eu fiz várias pesquisas de opinião, botando Matheus Montenegro e Ademar Arraes. O Matheus Montenegro perdeu uma vez, eu acho, mas na maioria das vezes ele vencia, mas vencia apertado. E isso criava no público uma falsa sensação de que o Matheus Montenegro ia ter dificuldade na eleição, que não ia ter capote. No meu amigo André, do Sentimento Tricolor, ele fez essa pesquisa lá no canal Sentimento Tricolor, o Matheus Montenegro vencia. Lá é um pouco mais real por conta de ser um canal maior. O Matheus Montenegro vencia com um pouquinho mais de 50%,
Então dava a impressão de que estava apertado. Mas eu sabia que não estava apertado. Por quê? Porque a gente tem familiares, amigos que são tricolores e que não têm o hábito de assistir rede social. E entre essas pessoas, maciçamente, elas iriam votar no Matheus Montenegro. Elas nem falavam Matheus Montenegro, elas falavam Mário Bittencourt. Ah, eu vou votar no Mário. Porque eles nem sabiam quem era Matheus Montenegro, nem sabiam quem era Ademar, mas sabiam quem era Mário. Então o Mário aparece dizendo que, vota aqui no Matheus. A galera votou no Matheus. Então, é muito importante dizer que a gente está numa bolha. É óbvio que essa bolha está crescendo. É óbvio que daqui a um dia a influência do YouTube vai ser muito maior do que aquilo que vocês acham que tem. A influência do YouTube é muito pequena ainda. É por isso que o Mário, o Matheus, eles ignoram o YouTube. É por conta disso. Você vê, a gente convidou o Matheus para vir aqui no Resenha. O Matheus não nos respondeu. Ele respondeu que viria a primeira vez. Na segunda vez ele ignorou a gente. Na terceira vez ele ignorou. Na quarta vez eu mandei uma mensagem pro WhatsApp dele. E ele ignorou. Ele foi só no Vilela, se eu não estou enganado. E por que ele ignorou? Ele ignorou porque ele sabe que nós, em termos proporcionais para uma eleição, nós somos irrelevantes. Então, você que acha que os canais de YouTube têm tanta influência assim, não tem influência nenhuma. São pouquíssimas a influência. A realidade é que a massa mesmo, ela não se baseia para o canal de YouTube. Além disso, a gente pode também debater aqui as propostas. A gente pode debater aqui, fazer um grau comparativo entre Ademar Arraes e Matheus Montenegro. Eu vou dizer um negócio aqui, porque eu sou muito sincero, e muita gente fica chateada comigo, porque eu sou sincero. A pessoa não gosta de ouvir a verdade, as pessoas gostam de ouvir mentira. E uma coisa que eu falo aqui para vocês, e o Ademar pode até ficar chateado comigo, né? O pessoal da campanha dele pode ficar chateado comigo, mas é o que eu penso, é o que eu acho. O Ademar Arraes era o nome mais fraco para competir com o Matheus Montenegro. Proporcionalmente era o nome mais fraco. O nome mais forte para competir com o Matheus Montenegro era do Pedro Antônio. O Pedro Antônio era a única pessoa da oposição do Fluminense que reunia mínimas condições de fazer uma frente com o Ademar Arraes. Com o Ademar Arraes, não, com o Matheus Montenegro. Se o Pedro Antônio aparece e fala assim, se eu for eleito, eu vou construir o estádio do Fluminense. Eu diria a vocês que ele teria grande chance de ser eleito. Óbvio, Pedro Antônio ia ter que aparecer mais publicamente. Ele iria ter que articular que essa notícia saísse nos jornais de grande circulação. Ele iria ter que articular que essas informações pudessem sair numa transmissão ao vivo de um jogo do Fluminense na Sport TV ou no Premier. Mas vocês sabem que esse jeitinho brasileiro, como é que funciona isso? Eu não vou aqui entrar em detalhe. E o Pedro Antônio tem dinheiro para isso. O Pedro Antônio tem influência para isso. E se o Pedro Antônio fala que vai construir um estádio para o Fluminense, a pancada na candidatura do Mário seria grande. Porque esse é o grande sonho da torcida do Fluminense. E ele quase construiu o estádio do Fluminense. Só não construiu por causa do senhor Abad, por causa do senhor Peter, por causa do Mário, por causa de toda essa política do Fluminense que articulou contra ele. Inclusive gente que o apoia hoje. Gente que o chamou para fazer parte de sua candidatura. A galera do Ademar. Então, o Pedro Antônio não construiu o estádio por causa da política do Fluminense. Tanto gente que está na situação hoje, quanto gente que está na oposição hoje, impediram o Pedro Antônio de construir o estádio. Porque ficaram com medo do nome do Pedro Antônio se tornar uma unanimidade e o Pedro Antônio ganhar a eleição no Fluminense. Colocaram o Fluminense para segundo plano. E o Pedro Antônio tem credibilidade com o torcedor médio, não só com o torcedor de YouTube, porque ele é um torcedor de arquibancada e porque ele construiu o CT do Fluminense. Ele apareceu lá, com o chapeuzinho, falando que ia construir, muita gente duvidou, e o cara em 1 ano e meio construiu o CT do Fluminense. Então ele tem credibilidade para chegar e falar, eu vou construir um estádio para o Fluminense. Ele tem credibilidade para isso. Então,
o Pedro Antônio teria condição de ser um cara que viria e seria um nome forte. Exceto o Pedro Antônio, eu não consigo imaginar um outro nome. A gente tem o Rafael Rolim, que é um cara que é bem também visto, mas não teria condição de vencer. Na política do Fluminense tem pessoas que são muito articuladas e competentes, como o Alexei Dantas, que é um cara que eu respeito, que eu sei que tem muito, que é muito capaz, que poderia contribuir com uma candidatura. Mas, tirando isso, na oposição do Fluminense, eu não vejo hoje nomes capazes de ter uma candidatura que batesse de frente com a candidatura do Mário. E com todo o respeito ao Ademar, que ele merece, o nome dele, na minha opinião, dos que se projetaram, era o nome mais fraco. E o resultado mostrou isso. Mesmo com toda a grana que o Ademar gastou muito mais grana do que o Matheus Montenegro. Nem se compara o que o Ademar gastou. Talvez tenha sido um dos gastos de campanha mais vultosos dos últimos 20 anos de eleição do Fluminense, talvez. E adiantou alguma coisa? Não. Quando eu falava que ia ser capote, que a luta era para não ser capote, me criticavam com a falsa ilusão de que eu tinha alguma influência para o processo eleitoral. E o meu canal de 27 mil inscritos, né? Nem o André, que tem 200 e poucos mil inscritos, tem essa influência que vocês pensam que ele tem. Não tem, gente. O YouTube hoje representa muito pouco ainda das pessoas que se informam. É muito pouco. Peguem as principais pesquisas aí. Essa última pesquisa do Globo mostra que 9,6 ou 9,7 brasileiros se informam pelo YouTube. O WhatsApp ele tem mais alcance do que o YouTube. O YouTube tem menos alcance que o WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Menos alcance que o Facebook, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não é um youtuber que vai fazer a diferença para o tabuleiro político do Fluminense. O que faz a diferença para o tabuleiro político do Fluminense são propostas concretas, ideias, marketing e capacidade do interlocutor, competência do interlocutor. Isso faz a diferença no processo eleitoral. Outra coisa são as articulações que você faz. Você tem que ter muito cuidado com quem você cola e como você cola. A política você precisa fazer aliados, isso é um fato. Não tem como fugir disso na política. As alianças são importantes, mas também tem que ter cuidado com as alianças. O Ademar não teve esse cuidado com as alianças dele. Ele colou com gente que fez parte da candidatura do Peter Sins. Pessoas que são altamente questionáveis como políticos. E muita gente não sabe disso. Outra coisa que é muito importante vocês saberem, eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, tá saindo um pouco, já sabia que o Matheus ia ganhar com 72, por isso que eu falei. Eu falei porque eu sabia. Era balela, batata essa vitória do Matheus Montenegro. Batata, e todo mundo sabia. Todo mundo que acompanha a política do Fluminense e analisava o cenário político do Fluminense sabia que era batata, que a vitória era certa. E aí a dúvida era capote ou não. Eu sempre banquei que seria capote. Sempre banquei que seria capote. Eu achava que seria 67%, 66%, 67%. Eu achava que não ia chegar ao que chegou o Mário. E chegou o que chegou o Mário e passou o Mário um pouco. Tá aí o resultado. E não é porque eu queria que o Matheus ganhasse. Não era porque eu estava fazendo campanha para o Matheus, não. É porque eu estava fazendo uma análise do cenário honesta com as pessoas que seguem o Resenha. Eu sempre sou muito sincero com as pessoas que seguem o Resenha. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, menos que eu não sou honesto com vocês. E mais uma vez eu vou falar sobre isso. O Resenha, ele é um palco de debate de ideias. Para ele ser um palco de debate de ideias, ele não pode ser um palco parcial. Se eu fosse um canal que declarasse apoio político ao Ademar ou ao Matheus, eu transformaria o Resenha em um palanque político e não um palco de debate de ideias.
É óbvio que em alguns casos o Resenha vai se posicionar não em favor de um político, mas em favor de uma ideia. Por exemplo, eu sou contra a SAF. Isso quer dizer que o canal é contra a SAF? Não, porque o canal não é formado só por mim. O canal é formado por pessoas que contribuem com o canal também. A minha querida amiga Cris Bruno é favorável à SAF. Inclusive a SAF do Mário. Mas é minha amiga e ela tem todo o direito de vir aqui no Resenha e dar a opinião dela. Por quê? Porque o Resenha ele é um palco de debates, de ideias, e não um palanque político. O meu amigo Sérgio Machado declarou o voto dele no Adhemar. O meu amigo Dr. Silvio declarou o apoio dele à candidatura do Adhemar. Sem problema nenhum. É a opinião deles. São as ideias dele. Teve gente que veio aqui, tem amigo que veio aqui comentar aqui no canal, participar de live, que votou no Matheus. Eu não vou citar nome porque eles me pediram para não falar, mas votou no Matheus Montenegro. Então você que acompanha o Resenha, se você espera que o Resenha tenha um canal, um viés político, esquece. O Resenha não vai ter um viés político. E aí eu sugiro a vocês que, caso isso seja um problema para vocês, que vocês se desinscrevam do canal. É muito simples. Se desinscrevam do canal. Porque o Resenha não vai ter viés político. Mais uma vez, o Resenha não é um palanque político. O Resenha é um palanque de ideias e de debate e de livre manifestação. E eu, por ser a cara do Resenha, por representar o Resenha, eu não me sinto à vontade de declarar voto, de fazer campanha para alguém. Isso não vai acontecer aqui. Nunca. Nunca apoiarei um político. Agora, eu posso, sim, e farei, serei uma voz contra algo que eu acho ruim para o Fluminense. E a SAF é uma das coisas que eu acho ruim para o Fluminense. Ah, mas a vitória do Matheus significa a implantação da SAF. Não significa a implantação da SAF. Conheço muita gente que votou no Matheus e é contra a SAF. O Matheus elegeu o conselho todo dele e eles vão aprovar a Assembleia. Isso é fato. Que a Assembleia para votação da SAF vai ser aprovada, eu não tenho a menor dúvida. O conselho vai aprovar porque o conselho é dele agora. Agora, quem vai votar e decidir é a torcida. E eu espero que o torcedor do Fluminense pense nisso. Porque se ele hoje celebra a festa da democracia, que ele foi em Laranjeiras votar, que teve muita democracia, que foi lindo, entenda que se a SAF for aprovada, isso acaba. Acabou a democracia. Vamos ter um ditador governando o Fluminense. Então pensem nisso. Ok? E sobre o Resenha, tá dado o papo, é isso. Parabéns ao presidente Matheus Montenegro, que ele faça uma boa gestão. A gente vai estar aqui diligente, acompanhando, fiscalizando a gestão dele, opinando sobre a gestão dele, elogiando quando tiver que elogiar, criticando quando tiver que criticar, cobrando quando tiver que cobrar. Independente de quem votamos, até você que votou no Matheus, você tem todo o direito de cobrar o Matheus. Todo direito. Não entre nessa falácia de que, votou no Matheus, não tem direito de opinar. Tem direito e muito direito. Porque todos somos cidadãos tricolores. Inclusive quem não é sócio. Inclusive quem não é sócio. Você que não é sócio do Fluminense, não se sinta menor por causa disso. Você tem todo o direito de cobrar. Você tem todo o direito de criticar. Porque na medida que você liga uma televisão e assiste um jogo do Fluminense, você já está dando dinheiro ao Fluminense.
Você já está patrocinando o Fluminense. Você já está fazendo o Fluminense gigante. Você não precisa comprar uma camisa oficial como essa. Falo para você que não tem condição, que nunca teve uma camisa do Fluminense oficial, que eu sei que tem muita gente assim. Você que está aí me vendo falar isso com você. Não se sinta menor. Você não é menor que eu. Você não é menor do que o sócio. Você não é menor do que o cara que tem a camisa oficial. Quem sabe um dia Deus te abençoa e você consegue comprar uma camisa oficial. Quem sabe um dia você não ganha um sorteio aqui do Resenha. A gente está quase chegando a 30 mil inscritos. Vamos sortear a camisa oficial. Quem sabe você não ganha. Já aconteceu isso. Teve um amigo que não tinha uma camisa oficial do Fluminense e o Resenha deu a ele essa camisa. Quem sabe isso não acontece com você. Mas você é tão precioso para o Fluminense quanto qualquer outro torcedor. Então você tem o direito de criticar, de cobrar, porque você é um cidadão tricolor. Essa é a mensagem que eu queria passar. Mais uma vez, parabenizo aqui o presidente Matheus Montenegro pela vitória. Estaremos aqui diligentes, fiscalizando a gestão do Matheus Montenegro, né? Elogiando quando tiver que elogiar e criticando quando tiver que criticar, porque esse aqui é o Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz. Entenda isso. Nós queremos dar voz a você. A sua voz aqui, ela é repercutida, porque você é um cidadão tricolor. Beleza? É isso aí. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.